Amados, a lição de número 3, irmãos, é uma lição muito interessante e intrigante, por sinal. Missões transculturais no Antigo Testamento. Amados, eu gostaria de ler o textuário com os irmãos. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer e guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade. Mas eu gostaria de ler um versículo muito interessante que se encontra em 2 Timóteo, Paulo escrevendo à igreja, em 2 Timóteo, olha o que diz 2 Timóteo 2:4, diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que interessante, irmãos, o maior interessado é Deus. Missão, irmãos, nasceu no coração de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar as missões de uma forma velada, de uma forma não tão claras, mas presente e inconfundível em todos os capítulos da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma sombra, além de que a última expressão divina no Antigo Testamento, antes da graça, a última maneira com que Deus se revela à humanidade, que são chamadas dispensações. E eu gostaria de falar um pouco sobre as dispensações. A primeira dispensação aqui, queridos, nós temos a dispensação da inocência, onde o pecado não havia entrado ainda, a malícia no coração do homem não havia. Mesmo assim, Deus atuou na inocência, de uma maneira extraordinária. O primeiro missionário foi Deus, irmãos. O primeiro missionário foi Deus. Segunda dispensação, a dispensação da consciência. Aí o pecado já havia entrado, aí o pecado já havia tomado conta do ser humano. Terceira dispensação, o governo humano. Pós-dilúvio, o governo humano. Quarta dispensação, patriarcal, onde foi dado ali, aí depois vem a lei e estamos na graça. Mas eu gostaria, queridos, de falar, de comentar Hebreus 10:1, para dar o norte ao que quero passar nesta manhã. Hebreus 10:1 diz assim: ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não as imagens real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, não vemos missionários ou missão transcultural no Antigo Testamento de uma forma clara, de uma forma cristalina e transparente, como no Novo Testamento. Mas, irmãos, é recheado de bênçãos, de missões extraordinárias no Antigo Testamento. Eu vejo Deus se revelando a Adão, ainda na inocência. Eu vejo Deus se revelando a Adão, ainda na consciência, conversando com Adão e colocando sobre ele responsabilidades e falando para ele os porquês. Eu vejo Deus tratando com Adão. E Adão, então, ele tem filhos. Ele viveu por 930 anos, mas com 130 anos, ele fez um filho. Após a morte de Caim, não é? Um filho nasceu. Com 130 anos, nasceu Sete, para substituir ali o Caim. Mas interessante que Deus se revela a Caim. Caim com semblante caído. Deus se revela a ele e diz assim: vou te dar uma oportunidade. Vou colocar uma marca em tua vida. E vou te dar uma oportunidade para que você possa se redimir, rapaz. Foi mais ou menos assim. E ali Caim, ele saiu daquelas terras, foi morar em outro lugar. E a família de Adão, irmãos, crescendo. Porque quando Caim, ele sai, ele monta uma cidade e dá um nome a ela, de Enoque. E o Sete do lado de cá, irmãos, uma família piedosa, uma família que buscava o Senhor.
teve filhos, filhas, mas um deles se destacou, que foi Enos. E eles buscavam ao Senhor. Mas um certo dia, em uma certa situação, aquela família de Caim lá do outro lado, que buscava a iniquidade, a impiedade, a imoralidade, a corrupção, teve contato com a família de Sete, uma família piedosa, uma família boa, uma família que buscava ao Senhor, uma família que buscava, mas o mal ali prevaleceu. Foi onde Deus se revela a Enoque e levanta o primeiro missionário. É o primeiro missionário que eu vejo na Bíblia Sagrada, é Enoque. Deus se revela a Enoque e fala assim: Enoque, você vai pregar, você vai levar esse povo, porque uma maldade subiu até mim, e eu preciso salvar. Eu não quero destruir, eu preciso salvar este povo. E Enoque ali, queridos, ele começou a falar do amor de Deus para aquelas pessoas, mas não teve muito resultado. E ali Deus levantou uma família, a família de Noé. Noé então, junto com sua família, começou a pregar e a falar, foi o pregoeiro da justiça. E Deus deu a oportunidade por 100 anos. 100 anos Noé pregando e falando, mas mesmo assim não teve resultado. E Deus destruiu toda aquela geração. Toda aquela geração. Houve aqui um recomeço. 8 vidas foram salvas. E Noé agora está com sua família. É Noé e mais 7, é isso? São 8. 8 vidas foram salvas. E ali, queridos, um governante ali chamado Nimrod, se não me falha a memória, começou a implantar ali a maldade dentro ali da população de Noé. Mas o que eu quero dizer, queridos, que até aqui, na geração de Adão, até então, era uma grande família. Não havia nações, não havia como ser missão transcultural. Essa palavra não cabia ali, porque não havia nações, havia famílias divididas, mas famílias. Não tinha outros povos, outras línguas, línguas divididas, não. Mas é neste momento, na passagem de Adão, do Noé aqui, irmãos, no governo humano, ainda nesse contexto, que houve ali o homem se corrompendo, e querendo, e se corrompendo, construíram uma torre. A torre de Babel, a torre tão conhecida. E ali saiu 70 nações dali. As línguas foram divididas. 70 nações. Mas eu fico imaginando, cadê os missionários? O próprio Deus se encarrega porque Ele quer salvar. O próprio Deus. Então, queridos, na mente, lá nos resquícios da mente, havia, queridos, uma coisa chamada, queridos, a síndrome de Melquisedeque. Os ensinamentos de Enoque, os ensinamentos de Noé, sabe, enraizou em algumas vidas ali, foi coisas que Deus mudou a língua, mudou o comportamento, mas não mudou lembranças de um Deus que sempre proveu, de um Deus que sempre colocou alguém para ser o arauto, para ser o canal, o missionário, a bênção para o momento. E ali, mas qual foi o papel do Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém, numa cidade corrompida, totalmente destruída, totalmente corrompida. Irmãos, numa cidade terrível, mas um homem, Melquisedeque, ele era sacerdote real, ele buscava o Senhor. E um dia, Melquisedeque tendo uma conversa com Abrão, e ali dando algumas diretrizes para Abrão, e nós vemos ali uma chamada missionária. Abraão agora é chamado por Deus, comissionado, Deus prepara Abraão, e Abraão agora ele vai trabalhar numa grande obra, numa grande missão. Mas é engraçado, queridos, que eu estava vendo o gráfico que o pastor colocou aqui, um gráfico maravilhoso, mas o que me chamou a atenção, amados, é sobre os muçulmanos
é sobre tantos outros, mas 1% de judeus, 1%, é muito pouco. 1%, o outro gráfico das torres. Olha aqui, queridos, olha a inversão de valores, olha os números, 1% de muçulmano. Volta lá na pizza novamente, queridos. 1% de muçulmanos, olha, irmãos, o trabalho de 21%. Mas o que mudou? O que mudou com tudo isso? Aí eu levo para João. João 4:22, se não me falha a memória. Pastor é bom nisso. João 4:22, isso mesmo. Vós, Jesus conversando com uma mulher. A mulher está ao poço. A mulher está... Mas Jesus, o mestre Jesus conversando. E ele diz assim para ela assim, olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí o 24, Deus é espírito, importa. Mas ele vai dizer, queridos, que a salvação vem dos judeus. É de lá que deveria vir a salvação, sabe? Os missionários. A palavra missão, irmãos, transcultural, não aparece no Antigo Testamento. Está de uma forma velada, de uma forma oculta, mas ela é real. Ela acontece, ela aconteceu aqui, queridos, para esses homens. Noé, queridos, não levou o título de missionário, mas foi um grande missionário. E tantos outros aqui que eu poderia estar citando. Mas, amados, eu quero... A revista da Escola Dominical, a revista desta manhã, ela fala sobre missão transcultural. E já foi dito aqui, bem explicado, que missão transcultural é aquela missão que transpõe, é aquela missão que vai além. Porque, queridos, se John Piper, há uma grande confusão, amados, que até eu mesmo me enrolava com relação a isso. Há uma grande confusão. Somos todos missionários? Não, claro que não. John Piper, ele faz uma divisão, irmãos, e ele é cirúrgico. Ele diz assim, nós somos, e temos a comissão para evangelizar. Somos evangelistas. Simples assim. Nós somos evangelistas. O missionário, irmãos, ele é escolhido a dedo como pastor. Escolhido a dedo para fazer a missão. Porque, irmãos, tem que queimar no coração. Não adianta eu querer ser, mas não obtive a chamada. O chamado de Deus não adianta. Eu achar um país bonitinho, engraçadinho, mas eu não recebi o chamado, então não adianta. Não tem como. Porque se a pessoa ele tem o chamado de Deus, primeiro, ele sente que Deus vai capacitá-lo. Mas ele só conhece o português, vou dar um exemplo. Mas no lugar que ele vai, exige o inglês, exige o espanhol, e Deus vai capacitá-lo. Ele vai ser fera naquilo, porque Deus, ele vai colocar, irmãos, e ele vai dar condições àquele missionário. Então não é para qualquer um. Eu ouvi aqui hoje pela manhã um missionário levar uma família no campo muçulmano. Como pode? Na sã consciência não tem quem leve. Não tem, queridos. Não tem. Só Deus para colocar esse amor tão grande no coração do missionário, para que ele possa expor a toda a sua família as aberrações, as atrocidades que os muçulmanos fazem quando pegam os missionários. Então, amados, eu fico vendo pessoas dizendo assim, eu sou missionário. Estou fazendo missão na Disneylândia. Estou fazendo missão lá, sabe, em lugares assim. Queridos, o coração dele ardia para ele passear lá. É diferente. É diferente, irmãos. Não vem com negócio de missão. E se pedir ajuda para a minha igreja, eu vou ser o primeiro a falar, não ajuda não. Porque a vontade é passear. Diferente. É bem diferente, irmãos.
de uma pessoa que você vê que tem vida com Deus, é missionário, vai até os índios lá e começa a pregar e tenta, se não tem condições, mas tem um intérprete ali em cada tribo, porque ele não tem condições de aprender todos os dialetos dali, mas ele tem, irmãos, Deus no controle de tudo. É diferente, irmãos. Se eu quiser ir na Disneyland, se eu quiser ir passear por lá, se eu quiser, queridos, eu tenho que passear e fazer a minha parte como evangelista. Aí sim, o negócio muda. Eu vou com o meu dinheiro, com as minhas condições. Primeiro que eu não sou pesado para a igreja. É um assunto que iremos tratar mais adiante, com relação quando a igreja banca. Quando a igreja faz o papel de mandar e de... Eu vejo um missionário, esse missionário da Venezuela, né? Oh, queridos, que terra difícil. Chamado difícil. Passando necessidade. Um frango é um valor para ele, queridos. Ele come um frango, um por mês. Chamado. Quando Deus chama, Deus se encarrega. Quando Deus chama, Deus faz. Eu poderia citar aqui, queridos, diversos missionários que fizeram a missão com grande êxito. Mas a Bíblia vai me apontar dois. A Bíblia vai me apontar dois aqui, eu tenho que respeitar o que a lição está me dizendo. 1 Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, e matares o meu filho. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele tomou do teu regaço, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor. E disse: meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho, somente até aqui. Um missionário. Mas eu quero falar, irmãos, que missão é essa? Para uma família. Só que esta mulher, irmãos, ela transfere a culpa. Ela foi abençoada com comida, porque quando o missionário está na residência dela, ela foi super abençoada, né? Ela não é grata. Eu não vejo uma mulher grata. E ela culpa o profeta. Oh, você me trouxe um mal ainda. O meu filho, sabe? E o profeta transfere para Deus. E Deus restitui a alma e traz vida novamente. Mas, como este, houve um outro, chamado Jonas. Jonas, este sim, está fazendo uma missão transcultural. Este sim. Sim ou não? É. Mas aquele povo, como o pastor já pregou aqui, já ensinou, aquele povo era um povo ruim. Era um povo que decapitava. É, queridos, eram os verdadeiros muçulmanos mesmo, aquele povo lá. Povo difícil. E ele mesmo tendo conhecimento do chamado, eu acredito que ele tremeu na base. Porque não era fácil. Ele tinha notícias de missionários que iam e morriam. Suas cabeças eram colocadas como troféus ali no portão daquela cidade de Nínive. E ele, mas quem chamou, aquele que chamou ele capacita. Aquele que chamou, ele dá direção. Aquele que chamou, ele dá condições. Então, ele vai. Primeiro ele desobedece. Primeiro ele tenta dar um jeitinho. Mas ele vai. E quando ele chega, ele tem assim um resultado extraordinário.
Porque Deus, irmãos, a vontade do Senhor, como eu disse aqui em 2 Timóteo, a vontade do Senhor é salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmão, na morte daquele que se perde. Deus não tem prazer. Deus demorou por 100 anos para destruir um povo rebelde. 100 anos, irmãos. Deus deu oportunidades e oportunidades e oportunidades, porque Deus quer salvar. Deus quer salvar. Deus não queria destruir a descendência de Sete, nem a descendência de Caim, não. Não estava no coração de Deus, irmãos. Nunca esteve. Deus deu a oportunidade. Deus levanta homens e mulheres para fazer um papel extraordinário. Por isso, querido, missão transcultural é a missão mais difícil que eu conheço. É uma das missões mais difíceis, porque fazer missão, irmãos, local, regional, moleza. Não temos um país que somos perseguidos, maltratados, mortos. Ainda. Mas somos livres. Mas o que diríamos do 1% de judeus, porque era dali que tinha que ser o refrigério para todas as nações. O arauto, irmãos, da voz do Senhor proclamando para todas as nações, não só para 70 nações. Porque Jesus, quando ele vem, irmãos, na graça, aqui foi dado a lei, mas quando Jesus, irmãos, é a graça, ele quebra todos esses paradigmas. Por quê? Os maiores, irmãos, os maiores milagres de Jesus não foi dentro do seu povo, não, foi fora. Os maiores milagres foi fora. Porque mesmo o próprio Jesus não teve, irmãos, não foi aceito dentre o povo. Irmãos, sabe o que eu percebo? O povo é um povo de um coração duro. O pecado, irmão, cega. Os prazeres desse mundo cega. Os prazeres desse mundo, sabe, queridos? As delícias desse mundo cegam. E aí, não adianta. O camarada se empenha, o camarada prega por 100 anos, e prega por 3 anos e meio, mas a palavra parece que não entra, sabe? Porque o pecado que entrou na consciência humana, o pecado, irmãos, dali para frente, irmãos, daqui para frente, que eles foi terrível, mas em todos os momentos, irmãos, Deus sempre levantou um arauto. Deus sempre levantou, irmãos, alguém para falar do amor de Deus, porque Deus, irmãos, Ele é amor. Ele quer salvar, irmãos, Ele quer salvar, como eu disse que Deus quer salvar a todos, não importa. Não importa se é muçulmano, não importa. Se aceitar a Jesus, Deus salva. Não importa o passado, não importa o que fez, Deus salva. Deus dá a oportunidade como deu para Caim. Caim matou uma bênção, que foi Abel. E Deus ainda deu uma oportunidade para ele. Não importa o passado, quantos homicídios teve, que passou, não importa. Se aceitou a Jesus, Ele é fiel para salvar a todos. E eu acho muito importante, muito interessante. Eu gostaria de ler aqui, queridos, Israel, um povo escolhido, o tópico 1. Para o propósito missionário, o plano de Deus, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem o conhecimento ou a oportunidade a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação, o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Aí, mais abaixo, ele vai falar da falha de Israel. Onde falharam? Por que erraram? Porque, queridos, é 1%, é muito pouco. Sinal que não mandam missionários. Agora o Islã, irmãos, com toda essa potência que o pastor falou aqui, mundial, tem muçulmanos espalhados por todo o mundo, irmãos. Se houver uma rebelião de muçulmanos aí,
é complicado. E 1% somente, voltado. Mas que povo difícil. Às vezes eu fico pensando, que povo complicado, que povo difícil. Aquele povo de aceitar o Messias, de aceitar a graça. Então, no Antigo Testamento, queridos, é algo velado. É algo que não encontramos aqui, irmãos, de uma forma clara, cristalina. Os missionários, principalmente missão transcultural. Não tem como, não é? Se não abordarmos desde o início aqui, não vamos encontrar respaldo para. Mas, se entendermos os princípios de que Deus quer salvar a todos, e tem um propósito com isso, e Ele não tem prazer na morte do ímpio, aí conseguiremos entender. Irmãos, tem vários missionários que eu poderia citar, que foram homens extraordinários na mão do Senhor. Quando Deus chama, quando Deus convoca, quando Deus tira e convoca, Ele faz algo extraordinário. É fácil vermos, irmãos, os missionários que temos na nossa época. Tem êxito, tem almas, tem resultado. Se tem é porque Deus tem um negócio e foi confirmado o chamado desse profeta, desse missionário. Tá certo? Então, queridos, eu admiro muito o trabalho do Edson. Eu admiro muito o trabalho daquele jovem, que ele vai para as tribos e ele fala do amor de Deus de uma maneira extraordinária. Ele leva brinquedos, ele leva alimento, e ele leva a palavra, e ele ora, e ele aconselha. Ele não tem ideia. Nenhum missionário teve ideia do impacto no mundo espiritual que causou. No impacto no mundo espiritual, uma oração na Cracolândia sobre alguém, não tem ideia, porque sai dali e não tem ideia. Mas naquele grande dia, teremos grandes surpresas naquele lugar. Sabe, queridos, o tribunal de Cristo. Porque são missionários que param de fazer o que gostam para se dedicar à obra. E lá nas tribos indígenas, e ali se deparam com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de problemas. E ali aquele missionário, às vezes não sabe conversar no dialeto, aí tem um intérprete ali. Mas como foi dito aqui, o nosso manual, regra de fé, que é a Bíblia Sagrada, irmãos, ela se encarrega de tudo. É um conselho dentro da Bíblia, não é um conselho de livro de John Piper, não é um conselho de livro de nenhum escritor, não, irmãos. É um conselho de Jesus para a vida de alguém que está precisando, está carente, está sedento. Só que eu deixo nesta manhã aqui, queridos, esse grande divisor de águas que é o evangelismo e missão. São duas coisas totalmente distintas, irmãos. Não tem como fundir, são duas coisas distintas. A comissão de evangelismo é para todos. Ide, e evangelizar, e proclamar, e trazer boas novas. Ide, é para todos. Então todos nós somos evangelistas. Mas missionário, irmãos, é algo que Deus escolhe, como escolhe a um pastor. Tá? Então é isso que eu gostaria de deixar nesta manhã. Que o Espírito Santo venha trabalhar em cada coração nesta manhã. Se você tem um desejo missionário ardendo no teu coração, como foi dito aqui num culto de quinta-feira, procure no joelho e pergunte para o Senhor, é para mim? Senhor, é para mim? Vou aguentar? Vou aguentar? Porque, irmãos, nos cultos de quinta aqui, queridos, nós estamos ficando mais crentes aqui. Ah, irmãos, estamos ficando mais crentes. Então, é isso, queridos, que a palavra do Senhor essa manhã. Amém?